Olá, seja bem-vindo a essa nossa aula. Na verdade, eu tô falando aula pelo costume que a gente tem de falar que quase tudo é aula, mas na verdade o que eu quero ter com você é uma conversa aqui cara a cara, por isso você tá no nível dos meus olhos. Eu também vou fazer poucos cortes nesse vídeo, então você vai ver alguns erros, vai ver olhando para a tela do computador, vai ver olhando para o nosso retorno de vídeo, vai ver talvez eu conversando com alguém aqui, mas é porque é uma conversa. É justamente uma conversa que eu quero fazer com você sobre como estudar com post-its, porque é um método de estudo bastante antigo que tem algumas críticas, mas que tem inúmeras vantagens para nós que vamos fazer revalidação. Só lembrando que se por acaso essa aula foi aí pirateada e você está assistindo se você está assistindo por acaso essa aula porque te mandaram, isso serve para quem vai fazer revalida, tá? As dicas que eu vou estar aqui vai ser as dicas que eu usei na minha preparação, como eu estudei por post-it, e aí eu quero que vocês também saibam como vocês vão utilizar e pegar algumas dicas se for conveniente para vocês. É claro que assim, cada um tem já a sua técnica de estudo desenvolvida, mas eu quero aqui te apresentar e te ensinar como utilizar essa, porque essa serve para você agregar em qualquer uma que você já tenha. Beleza? Desculpa eu não me apresentar, mas eu sou o Dr. Maicon Vinícius Vieira, sou médico formado no exterior, sou pós-graduado em didática universitária e sou futuro mentor da sua aprovação. Sim, esse é uma série de aulas que estará presente na mentoria do TUMED Revalida primeira fase para 2024. Tá? Então, aí se você já comprou antecipadamente essa aula, você vai assistir antecipadamente essa aula. Se não, se por acaso você está vendo depois que assinou a mentoria, seja bem-vindo à nossa mentoria. Eu espero que esse vídeo, essa aula, essa conversa, melhor dizendo, te ajude a elucidar algumas dúvidas e te colocar algumas dicas que vai servir para a sua preparação. Beleza? Bom, vamos lá. Vamos começar então. E aí é o seguinte, se você está aqui, eu quero te perguntar aonde você faz suas anotações, por onde você faz suas anotações, porque assim, onde você vai fazer suas anotações? Isso só você vai dizer. Só quero te lembrar que você é médico, provavelmente você já terminou, ou você está terminando, você é médico interno, ou você é do 5º ano de medicina. Então, se você chegou até onde você chegou, é porque você é capaz. Lembra disso, você é capaz de tudo, é capaz de chegar e terminar uma faculdade que não é fácil e capaz de passar também no Revalida. Então, voltando para cá, você já sabe onde fazer as suas anotações. Talvez você utilize resumos, talvez você utilize mapas mentais, talvez você utilize já fichas pautadas. Eu, por exemplo, utilizava muito fichas pautadas para fazer minhas anotações. O que eu quero dizer com isso? É que independente do tipo de método que você faça, todas elas têm o seu valor se você faz bem feito. Lá na mentoria eu vou te ensinar a colocar 5 coisas que você não deve esquecer para ser aprovado na Revalida. Quer dizer, 5 coisas que você não deve esquecer de colocar nas suas anotações que vão te ajudar na sua aprovação pro Revalida. Mas enfim, independente dessas anotações, se for resumos, se for mapas mentais, se for fichas pautadas, uma coisa se encaixa com todas elas, que é os post-its. E é eles que vai ser o objeto de estudo, é o objeto dessa nossa conversa hoje sobre os post-its. Porque assim, nesses post-its, se você observar lá na foto, você vê que é uma delimitação pequena. Então ali não dá para você fazer resumo, ali não dá para fazer mapas mentais e tampouco dá para fazer anotações tipo ficha pautada. Então, nos post-its você tem que utilizar apenas o que é de necessário e o que cabe dentro dele. E o que cabe dentro dele tem que estar dentro dele, mas tem que estar também no seu cérebro posteriormente. Você tem que aprender as suas anotações. Tá, eu vou te falar como é que você vai fazer isso para internalizar essas anotações dos post-its, tá bom? Bom, então o que você precisa saber para ter essa noção e para ter um estudo efetivo na confecção dos seus post-its?
Bom, primeiro, ele não deve ser o principal método de estudo. Olha só, os post-its, eles servem como material complementar dos seus estudos. Então, como eu falei, o seu principal método de estudo ou é o estudo ativo ou é o estudo passivo, tá? Lá na mentoria, a gente vai utilizar os dois métodos. Eu vou te ensinar tanto você estudar de forma passiva, tanto de forma ativa. Na verdade, eu vou te dar o método. Eu vou te colocar já, ó, você vai fazer isso, isso e isso de maneira passiva e vai fazer isso e isso e isso de maneira ativa, certo? Porque a mescla das duas formas é o segredo para o sucesso, ao meu ver, tá? Mas principalmente o método ativo, tá? Então, os post-its eles se encaixam ali mais para o passivo do que para o método ativo. O que é o método passivo? O método passivo é aquele método que você vai ler, você vai escutar alguém. O método ativo é que você vai treinar, que você vai responder questão, que você vai colocar o seu conhecimento em jogo. E aí lá na mentoria a gente vai fazer das duas formas. Tá, mas voltando para cá, os post-its não devem ser o seu método principal de estudo. Por quê? Porque ele deve ser um método complementar. Ele não deve ser a sua anotação principal de estudo, porque deve ser a sua anotação complementar. Sim, além disso, deve servir para treinar a sua memória visual. Esse é o principal objetivo do post-it. Olha só, o principal objetivo não é colocar na sua parede e deixar lá bonitinho porque fica bonito. Eu tinha uma parede na minha preparação que eu sempre tirava foto e tinha orgulho daquela parede, porque era lindo de ver aqueles papeizinhos coloridos. E assim, é bonito, mas não é só para boniteza, não é só para foto, não é só para Instagram. Ele deve treinar sua memória visual. O que é memória visual? É você bater o olho naquelas palavras-chave que você colocou, ou naquele desenho, ou naquela anotação, e ó, fazer o boom na sua cabeça aí e lembrar de tudo sobre aquele tema. Ou pelo menos de tudo que está anotado no seu post-it naquele tempo. Daquele tema, desculpa. Então, isso é o principal. O principal é fazer um treino na sua memória visual. Além disso, o principal que você precisa saber é que ele não é lugar de resumo, tá? Se ele não é lugar de resumo, você não vai colocar um Wikipédia dentro daquele post-it. Por quê? Porque não tem espaço e porque também não faz sentido, certo? Não faz sentido porque o que deve ser colocado ali são tópicos. São palavras-chave e não um resumo. Então não adianta, não é efetivo você escrever um post-it e preencher ele do ponto inicial dele até o final todo, a não ser que seja um desenho, né? Se for um desenho, e é muito bom você colocar desenho, aí beleza. Mas se não for desenho, não faz sentido você fazer um preenchimento total daquele post-it, porque aí você não vai estar treinando nem sua memória visual e você vai estar, na verdade, se torturando para lembrar daquilo tudo, certo? Bom, outra coisa é que, assim, já me pediram meus post-its. Ah, Michael, manda aí, tira uma foto, manda para mim ver, para me anotar também. Não faz sentido você pegar o post-it de outra pessoa ou a anotação de outra pessoa. Sabe por quê? Porque só você, e eu vou falar isso daqui para frente, só você sabe, só você entende o que é importante ser colocado ali. Eu vou te ensinar uma forma de você entender o que deve ser colocado naquela anotação, tá? Então, outra coisa que você precisa saber é que eles devem ser feitos por você, certo? Não devem ser feitos por outra pessoa. Não vale você pegar o post-it de outra pessoa e utilizar para você. O importante é você pegar e utilizar o que foi feito por você, certo? Bom, continuando então, ele serve como uma fonte de informação fácil. Sabe o que é? O principal objetivo que eu vejo pessoalmente do post-it, mais do que treinar a memória visual, é porque assim, do nada, às vezes você está em algum local, algum lugar, ou você está estudando e você lê algo ali, ou você lembra de algo e pensa, caramba, como é que era mesmo aquele critério diagnóstico de pneumonia? Eu esqueci, era... Como? Kirby 60... Mas o que significa Kirby 65? Ah, não. Vou pesquisar. Às vezes, você pesquisando, não aparece o que você quer.
né? Às vezes aparece um texto enorme no Google, um texto enorme numa página, você tem que ler tudo aquilo ali, você desiste, você cansar. Ah, não, não vou pegar não. Às vezes você estava deitado lá na sua cama, no sofá, algum local, e você, nossa, eu queria saber, lembrar o que é o CUV-65 mesmo. Eu sei que é para pneumonia, mas não lembro quais são os critérios. Eu vou pegar meu resumo. Aí você vai abrir sua papelada, o seu caderno, caçar folha, caçar página, ir pneumonia, achar o CUV-65, para aí você ler. Dá uma preguiça, né? Dá uma certa preguiça de fazer isso. Dá uma preguiça de levantar para procurar o seu resumo, ou de pesquisar na internet e sair aquela página gigantesca sobre aquele assunto, sendo que você quer algo rápido e fácil. Você quer só um start, você quer só uma coisa para você bater o olho e pá, tá lá. Então, por exemplo, se você sabe que dentro de pneumonia tem um CURB-65, que são os critérios diagnósticos de pneumonia, e é algo que tem que decorar, não adianta entender, é algo válido para fazer um post-it. Concorda? Olha só, se você tem um CURB-65 lá na sua parede e do nada você lembra desse critério diagnóstico, você vai chegar, puf, bater o olho na parede, ah, tá, CURB-65, CURB-65. Ah, é, o C é de quê? O C é de consciência, alteração de consciência. O de ureia alterada. O R de respiração, ataque apneia. O B de pressão, pressão arterial porque está em inglês. Então é uma PA menor que 90/60. Ah, e o 65? O 65 é maior, uma idade maior que 65. Ah, beleza. Ah, beleza. Se tem um critério, é tal coisa. 2 critérios, internação hospitalar. 3 critérios ou mais, UTI. Ah, lembrei. Tá entendendo? Ele deve servir como fonte de informação fácil para você. O principal objetivo, ao meu ver, é esse. O principal objetivo que eu fazia na minha preparação para o Revalida era esse. Era colocar algo daquele tema que tinha que decorar, era decoreba, que ia aparecer ali. Eu entendi pneumonia, eu sei que pneumonia é tosse, mais febre, mais condensação na radiografia de tórax, mas existe critérios que a cobra existe critérios, a cobra pode fumar. Existe critérios que a prova pode cobrar, certo? Então, para não deixar a cobra fumar, faça isso. Coloque o post-it como fonte de informação fácil. Continuando então, quais são as técnicas para o Revalida que você pode utilizar? Você pode utilizar 2. Você pode utilizar o cartão de pergunta e resposta com o post-it e você pode utilizar o lembrete de parede. Eu utilizei os 2 e gosto dos 2. No começo da minha preparação eu utilizei o cartão de pergunta e resposta e já no meio para o fim foi só o lembrete de parede porque era uma fonte de informação fácil, como eu falei para vocês. Mas o cartão de pergunta e resposta é o seguinte, você vai pegar seus post-its e vai escrever na frente, você vai escrever uma pergunta, por exemplo, como é feito o diagnóstico de SOP, de síndrome do ovário policístico, pergunta de GO, de ginecologia, isso cai demais, SOP, tá? Síndrome do ovário policístico foi tema de discursiva nesse ano 2023.2, se eu não me engano, tá? Então é um tema que cai, é um tema que a gente vai ver na mentoria também separadamente ele. Bom, então olha só, o que você pode fazer? Você pode pegar, deixa eu me centralizar aqui, melhor, deixa eu ver, pra cá. Isso, olhando para você. Então, o que você pode fazer? Você pode pegar o seu bloco de post-it, você vai anotar uma pergunta na frente do post-it e atrás você vai anotar a resposta do post-it. E aí você vai fazer um joguinho de cartas. Você pode pegar o bloco, fecha o olho, embaralha, tira pergunta, como é feito o diagnóstico de síndrome do ovário policístico? E aí você vai falar, você vai responder para você. O síndrome do ovário policístico é feito através dos critérios de Rotterdam. O critério de Rotterdam, como que é mesmo? Parece que é hiperandrogenismo, critério imaginológico, contrassonografia e alteração do ciclo menstrual. Vamos ver se é? Você vira e você vai ter a resposta no verso, que é critério de Rotterdam, que é feito o diagnóstico da síndrome do ovário policístico, e tem que dar presente 2 desses 3. Quais
dois desses três, alteração do ciclo menstrual, um hiperandrogenismo e uma ultrassonografia compatível com policistos no ovário. Beleza. E aí, ainda nessa técnica de estudo para o Revalida no post-it, você pode utilizar o lembrete de parede. O lembrete de parede é o clássico, é o que eu utilizava também. Ó, essas fotos são das minhas paredes, onde eu colocava aí as minhas anotações. Pode parecer muita anotação, mas às vezes tinha dois temas. A maioria das vezes tem um post-it e tem dois temas nele. Quando não tem dois temas é porque é algo que é muito importante ou o critério é muito grande, como por exemplo o critério de Jones. Lembra do critério de Jones? Jones ou Jones, como você quer saber? Eu acho que é Jones, critério de Jones. Para que é o critério de Jones? Enfim, procura aí. Critério de Jones é febre reumática, tá? Febre reumática é o critério que você faz o diagnóstico. Bom, e aí como é que você vai produzir esse post-it? Você vai produzir da seguinte forma. Primeiro, mais uma vez, não é local de escrever texto, não. Local de escrever texto ficou para seu caderno, para sua folha de mapa mental, para sua folha de ficha pautada. Outra coisa, você tem que fazer anotações práticas, anotações de palavras-chave, certo? Você vai utilizar isso. Tópicos e palavras-chave. Esses tópicos e palavras-chave é para treinar sua memória visual. Por exemplo, quando você colocar lá síndrome do ovário policístico, critérios de Rotterdam, é para te treinar na hora da prova que se você leu critérios de Rotterdam, tem que ver as três coisas. Alteração do ciclo menstrual, hiperandrogenismo e, por último, qual que era? Isso aí mesmo, ultrassonografia, a imagem compatível. Bom, além disso, é interessante você sempre utilizar nos post-its abreviações oficiais, como eu utilizei para SOP, certo? Síndrome do ovário policístico. Se você digitar no Google SOP, vai aparecer isso porque é uma abreviação oficial da doença. Então, eu não posso criar uma abreviação e colocar lá. Por exemplo, bactéria, às vezes quando eu tô com preguiça de escrever, eu coloco BAC. BAC não existe. BAC é uma abreviação que eu inventei. Mas se eu ler BAC em algum lugar, não vai quer dizer que é bactéria, tá? Então essas abreviações que são informais, que você cria, você não coloca. Você coloca as abreviações que são internacionais, abreviações que são verdadeiramente utilizadas, que podem ser utilizadas na prova e vão ser utilizadas no seu post-it também. Beleza? Além disso, é importante utilizar desenho nas anotações. Por exemplo, se você estudou a fórmula de Pan-Castellani, que é a fórmula de queimaduras, você precisa fazer essa fórmula e precisa utilizar a superfície corporal queimada. Para a gente achar a superfície corporal queimada, tem que entrar na regra dos 9. Lembra? Regra dos 9. Quer dizer que cabeça vale um tanto por cento, tórax vale um tanto por cento, membros superiores mais uma porcentagem, membros inferiores mais outra porcentagem, área genital mais outra porcentagem. E às vezes a gente esquece, faz bagunça com essa regra, porque tem que lembrar do nível da parte do corpo que tem a superfície corporal queimada. Então, o que você pode fazer? Em vez de você escrever no post-it, você pode desenhar um bonequinho e colocar, cabeça, tantos por cento, tórax, tanto por cento, pernas, membros inferiores, tantos por cento, ou seja, utilizar desenhos que podem favorecer a sua memorização, certo? Quando você estiver diante da prova e ver lá uma questão de queimadura, a sua memória visual vai lembrar do bonequinho dentro do seu post-it para utilizar e para achar a superfície corporal queimada. Para você calcular mais 2 a 4 ml, mais vezes superfície corporal queimada, vezes o peso do paciente. Né? Aí na fórmula te fala o que? Olha, doutora, você vai passar 50% dessa fórmula nas primeiras 8 horas e as outras 50% você vai passar no que sobrar, né? A gente vai ver isso na mentoria também, na aula de queimaduras. Bom, então continuando, a gente pode utilizar também tabelas e esquema que facilitem a sua organização. Sim, por exemplo, você pode fazer uma tabela para o APERGA,
certo? Lembra do Apgar? O Apgar, lá utilizado na neonatologia, para saber lá como tá a vitalidade do RN, você pode fazer uma tabelinha nesse post-it e colocar. Outra coisa, você pode fazer uma tabela de síndrome nefrótica e síndrome nefrítica. Você vai colocar a proteinúria, você vai colocar o edema, vai colocar a pressão arterial e vai colocar a síndrome nefrótica, a proteinúria é maior que 3,5. Nefrítica, menor. Nefrótica não tem pressão arterial muito elevada. Nefrítica tem. E aí você vai fazendo essas anotações na sua tabela. Bom, beleza. E aí eu te falo qual tema escolher, ou você pode pensar, beleza, Maicon, você deu essas ideias são todas válidas, beleza, tranquilo, mas me diz uma coisa, qual o tema que eu sei que dá para mim fazer? Qual tema eu devo fazer? Porque assim, olha, é muita coisa. Se eu for colocar post-it para cada uma coisa do que eu estudar, eu vou fechar uma parede gigantesca. Bom, vamos lá. Primeiro, vou te dar uma dica. Aqui, qual tema você vai escolher? Você vai escolher. Aqui, qual tema você vai escolher, qual tema você vai escrever? Primeiro, um tema que você tem dificuldade de lembrar. Olha, toda vez que eu vou estudar esse tema, eu esqueço. Toda vez que eu tô no Instagram e aparece algo sobre esse tema, eu esqueço. Ou toda vez que alguém fala sobre esse tema, eu esqueço. Nossa, eu tenho uma dificuldade de lembrar. Critério diagnóstico de febre reumática, por exemplo, não lembro de jeito nenhum. Opa, é um tema legal para você fazer. Ah não, Curve 65 eu vi lá no 5º ano da faculdade, vi na prova parcial, tô tranquilo, não tenho dificuldade. Não precisa colocar então, tá? Então esse não. Outra coisa, usar um tema que tem critério diagnóstico, essa é a principal dica, porque assim, critério diagnóstico, pessoal, não adianta. Você pode entender de tudo da doença, mas se a doença te pede critério diagnóstico, você tem que lembrar. Te faço um desafio agora. Você vai agora lembrar dos critérios diagnósticos maiores e menores para insuficiência cardíaca. Para o vídeo agora e tenta lembrar. Beleza. Se você lembrou, perfeito, parabéns. Você lembrou, muito bom, não esquece, porque esses critérios são critérios famosos, Framingham, né? E são critérios que sempre caem nas provas. É interessante, mas se você não lembrou, não se desespere. É bom você fazer um post-it sobre. Tá entendendo como é que funciona essa questão? Então, é interessante você colocar, sempre que tiver um critério diagnóstico, que é algo que você sim ou sim tem que saber, você anotar. Certo? Então, bom, continuando, usar temas que exigem ser decorado. Como eu acabei de falar, se um tema precisa da sua decoreba, é interessante colocar. Você tem que decorar? Tem que decorar, vou fazer o quê? Né? Colocar temas que você sempre está errando, é como eu falei, no que você tem dificuldade de lembrar. Toda vez que eu vou treinar uma pergunta, eu erro esse tema. Toda vez, Maicon, que eu vou fazer alguma pergunta, eu me esqueço do tema ou eu confundo com outra coisa. Olha só, é um tema interessante para você eleger e fazer um post-it, certo? Bom, e usar os temas que são importantes para a sua prova. Quais são os temas importantes para a sua prova? São 150 temas indispensáveis para a sua aprovação. Se você está assistindo essa aula antes de receber esses temas, antes do nosso evento do dia 6 de novembro, calma, que no dia 6 de novembro você vai ter um e-book com 50 temas em ordem do que mais cai, do número 1 ao número 10, tá na ordem, tá? Do 10 em diante tá aleatório. Então você pode estudar do 10 em diante, qualquer ordem. Mas do 1 ao 10, os temas que sempre caem na prova, na ordem. E aí lá são os temas que você tem que fazer, certo? São os temas que você tem que... É interessante fazer um post-it. Principalmente os 10 primeiros temas de cada especialidade. Tá bom? Alguma coisa, se você achar que o tema tá tranquilo, não precisa fazer. Mas se você achar interessante fazer, é interessante fazer, então faça, tá? Bom, continuando então, como você vai organizar? Você pode organizar sempre. Você vai colocar esses post-its que foram produzidos por você no local de seus estudos.
tá? Você vai colocar os post-its no local dos seus estudos, no campo visual que você sempre consegue enxergar. Se você for baixinha ou baixinho, não coloca muito alto não, porque vai ter dificuldade de enxergar, vai te dar uma prevície aí já precoce, tá? Principalmente se você tiver miopia, não faça isso. Coloque então no campo visual que você consiga enxergar, tá? Que fique ali no seu nível de atenção para você estudar bem estudado. Outra coisa, você vai separar por especialidades, tá? Para organizar a sua maneira de pesquisar a fonte rápida de informação. Então você pode separar por cores. Pode ser, vou comprar um post-it de cada cor. Clínica médica vai ser azul, pediatria vai ser verde, cirurgia vermelho, GO vai ser rosa e preventiva vai ser, sei lá, cinza. Tá? Pode ser. Ou você pode colocar em locais separados. Ó, nesse local aqui eu vou colocar só a clínica médica, nesse cirurgia, nesse GO e assim se organizar dentro do seu espaço. Bom, outra coisa, você pode usar fita ou cola para facilitar ele fixar na parede. Tá? Poucas pessoas sabem, mas existe a maneira correta de retirar o post-it do bloco. Tá? Você não vai anotar e vai tirar de qualquer forma. Nunca tira puxando de baixo para cima, porque aí perde a cola. Você sempre tira da ponta da cola da direita para a esquerda, tá? E aí depois você cola que ele vai ficar retinho e a cola não vai se perder. Mas e outra coisa que eu recomendo, utilizar aqueles post-it da 3M, sabe? É a marca 3M, só que é uma marca cara. Então, já adiantando, a principal desvantagem aqui é esse valor, que o valor a gente acaba gastando um pouco com os post-its. Mas você pode utilizar fita crepe para utilizar, para ajudar a fixar na parede. Ou eu fazia isso porque eu morava de aluguel, então não dava para sujar a parede facilmente. Talvez você mora de aluguel também, porque depois vão cobrar um calção aí, vão ficar com o dinheiro do calção e aí fica ruim pra gente que é estudante, né? Então você pode utilizar a cartolina e pregar, ou melhor, e fixar. Então você pode utilizar a cartolina e fixar o post-it na cartolina, tá? Com cola. E saber que o tema ficou claro, você pode substituir. Ou seja, se você, por exemplo, colocou de pneumonia do CURB 65, mas já passou um mês e eu já cansei daquilo ali, eu já estou sabendo, pode arrancar trocar por outro tema que é interessante para colocar naquele momento. Bom, e aí vai algumas dicas de ouro, tá? Primeiro, toda vez que você lê um post-it, você tenta fazer uma autoexplicação. Então aqui você vai utilizar já 2 métodos de estudo. Você utilizou o método passivo, lendo seu post-it, e quando você fizer uma autoexplicação do que você leu, você vai fazer um método ativo. Isso é para fixar o que está no post-it, porque mais uma vez, não adianta escrever no post-it e nunca mais olhar. Isso não adianta. Você tem que escrever, você tem que olhar, você tem que ler, reler e tentar auto-explicar, tá? Para ficar claro, internalizar aquele conceito para dentro de você. Outra coisa, sempre que um comentário ou a informação for pertinente, você tem que avaliar. Será que cabe fazer um post-it? Talvez você está lendo uma apostila ou você está assistindo uma aula de algum curso e aí nesse curso falou para você, tal coisa, eu vou te dar um macete. Isso com isso é X. Interessante, essa informação eu não vou ter em outro local. Peraí que eu vou fazer um post-it. Faça um post-it e guarde para você relembrar, porque é uma informação importante. E aí imagina, quando você quiser relembrar daquela informação, onde será, meu Deus, que vai estar aquela aula que eu vi aquela informação do macete relacionado a tal tema? Tá entendendo? Então isso é interessante você fazer. Bom, tá tentando lembrar de alguma coisa? Para tudo, corre e vai para sua parede. Isso que eu tava te falando no começo. Se você tá, sei lá, descansando, assistindo uma série, você lembrou do nada, pensou, seu cérebro falou assim, que era isso? Eu tenho um post-it. Vai lá e lê o seu post-it. Não fica parado. Não, depois eu leio. Você nunca mais vai ler. Você nunca mais vai lá tentar pesquisar. E se cair na sua prova? Aí você vai falar assim, poxa, se eu tivesse levantado aquele dia que eu tava assistindo série Grey's Anatomy e tinha ido lá ler o post-it, talvez eu lembrava. Então, deu vontade de relembrar algum conceito? Tem na sua parede? Vai lá na sua parede e lê. E a dica é, se não tá na sua parede, você pesquisa e faça um post-it, tá bom? Bom, outra coisa, sempre que for revisar um tema, revise o mesmo tema da sua parede. Quer dizer o seguinte, se tá no dia de você revisar infarto agudo do miocárdio, você vai pegar o seu mapa mental, a sua ficha pautada, o seu resumo, você vai revisar lá.
Depois de revisar lá, você vai no post-it e vai revisar o que você escreveu no post-it também. E fazer a autoexplicação sempre. E aí, como eu falei pra vocês, qual que é a principal desvantagem do post-it? O valor, porque a gente acaba gastando com ele, né? Bom, eu espero que ficou claro essas dicas de ouro que eu tenho para dar para vocês. Isso e outras coisas vocês vão encontrar na mentoria. Vocês vão encontrar mais algumas dicas no evento do dia 6 de novembro. Caso vocês já passou o dia 6 de novembro, você já está na mentoria, beleza, vamos nessa. A gente tem muita coisa pela frente até sua prova. Eu tenho muita coisa preparada para você e eu espero de verdade que a gente domine 2024 juntos.